Começa agora mais um novo dia, esse encontro que eu tenho com você toda semana para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Neste final de semana nós temos Páscoa, celebramos a Páscoa. O que é a Páscoa? É a morte e ressurreição do Senhor. Não adiantava Jesus ter vindo como uma criança, nascido de uma virgem, se ele não tivesse morrido e ressuscitado. É o grande evento, a grande data da nossa fé, é a Páscoa, onde a gente sabe que o túmulo está vazio, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, está assentado à direita do Pai. Então, eu quero te lembrar isso, que você possa, nessa festividade, nesse momento que a gente tem um congraçamento, lembrar que o foco maior não é o chocolate, não é o bacalhau, não são as comidas, mas simplesmente o Cordeiro de Deus que veio para nos salvar. E por falar em Páscoa, eu quero te fazer um convite antes da nossa mensagem. Hoje e amanhã, aqui na Batista Central, a gente tem a nossa cantata de Páscoa, nosso musical, no qual nós celebramos Jesus Cristo ressurreto em Deus. Eu quero fazer esse convite a você e contar com a sua presença aqui, hoje sábado às 20 horas e amanhã domingo às 19, aqui na Batista Central, sede, aqui na L2 Sul. Bem, você fica com a mensagem agora, onde eu vou falar um pouco sobre Neemias e as estratégias de Neemias para vencer os seus inimigos e conquistar a vitória e completar o trabalho e a missão que ele tinha nas suas mãos. Então agora você fica com a mensagem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 6, verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias 6, 3. Quando a gente faz teologia, vai para um seminário, Neemias ele é usado como o exemplo do bom administrador. Ele é o exemplo de alguém que tem uma tarefa a fazer, tem uma meta a cumprir, e o que ele fez para alcançar essa meta. E é muito interessante nós vermos essa trajetória. Quem é Neemias? Neemias é um exilado. Neemias é um exilado. Ele trabalha no palácio de um rei chamado Artaxerxes. E ele tem uma missão muito interessante: cuidar do copo do rei. Parece algo tão pequeno, parece algo tão diminuto. Se nós olharmos, eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém sabe quem é o cozinheiro do palácio da Alvorada, mas ele serve o presidente. Quando você vai num restaurante famoso, de algum chefe famoso, eu garanto a você que não é o chefe famoso que está atrás do fogão com a frigideira na mão. O chefe famoso, o único papel dele é ser famoso, mas tem alguém ali por trás que está cozinhando. Neemias era alguém que aparentemente podia não ter tanta importância assim, mas dentro de uma corte naquela época, o fato de ser copeiro, ele gerava uma confiança e um relacionamento muito intenso com quem ele servia. Antes de o rei provar das suas iguarias e da sua bebida, Neemias tinha que fazê-lo, porque se alguém tinha que morrer, era Neemias e não o rei envenenado. E você não confia a sua vida a qualquer um. Então Neemias tinha alcançado um posto deveras interessante. Deveras interessante. Ele havia conquistado um posto no Estado, ele havia conquistado um posto de confiança junto a Artaxerxes. De repente, seus irmãos vêm visitá-lo e ele fica sabendo que na sua cidade, na sua terra, o caos está implantado. Que caos é esse?
havia fome e Jerusalém estava destruída. Queridos, aí começa a saga de Neemias. Todos nós temos ou passamos por situações que não são as mais agradáveis. Todos nós temos momentos nos quais nós temos lutas e guerras. Todos nós temos momentos nos quais nós temos perdas ou deixamos de ganhar. E a nossa reação a esse tipo de situação é que vai definir como essa situação vai terminar. Neemias se depara com uma situação muito complexa, que fugia por completo ao seu chamamento, ao seu serviço e àquilo que ele sabia fazer, que era ser copeiro e às vezes conselheiro do rei, porque o copeiro também ele se fazia ouvir, ou ele era ouvido pelo rei quando o rei perguntava alguma coisa. Neemias vê um desafio que não é dele, do qual ele não tem capacidade, do qual ele não pode resolver. O que é que Neemias é? Neemias é alguém que trabalha no serviço, que trabalha na casa real, que trabalha na cozinha, que trabalha na mesa do rei. Neemias não era um engenheiro para falar assim, olha, me manda para Jerusalém para eu reconstruir o muro. Ele não estava indo para Jerusalém para reconquistar Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém para reconstruir, ou seja, ele ia servir de mestre de obra, de engenheiro, de responsável técnico. Ele não pensou nisso, mas ele se deparou com uma situação que fugia ao seu controle por completo. E nós nos deparamos com situações assim, nos quais nós perdemos o controle por completo. Mas Neemias começa com uma posição que, se nós aprendêssemos como Neemias, nós seríamos vencedores e reconstrutores, como Neemias o foi. Neemias, diante daquela situação, ele não saiu esbaforido, ele não saiu procurando A, B ou C, ele não foi se consultar com outras pessoas, ele não foi direto no chefe dele, que era o rei Atarxerxes, e falou assim, olha rei, está tudo destruído lá em Jerusalém, me manda para lá. Ele fechou a boca. E muitas vezes o que nós temos que fazer, e que temos de aprender a fazer, é ficar com a boca fechada. Peixe teria menos problema na vida se não mordesse qualquer minhoca e isca que aparecesse na sua frente. Peixe não ia morrer se ficasse com a boca fechada. E eu digo a você, crente tem que aprender a ficar com a boca fechada também. E é difícil dizer amém quando a gente ouve um negócio desse. E eu não estou pedindo para você dizer amém mecanicamente. Neemias cala a boca. Ele não sai falando com todo mundo. Ele não sai entregando o que está acontecendo. Meu filho, muitas vezes você está na luta. A luta é sua e você tem que procurar uma resolução para a sua luta, uma resposta, uma solução, um socorro. E não vai ser falando com A, B, C, D e E os seus problemas, que os seus problemas serão resolvidos. Porque quem está do seu lado, às vezes está num problema igual ou pior do que o seu. E não vai estar disposto a te ajudar. Neemias toma uma decisão que começa a ser o ponto de mudança, não na vida de Neemias, mas na vida de toda uma cidade. Neemias jejua e ora. E eu digo a você que a resposta de Deus, vá jejuar e vá orar, porque é a resposta para aquele que busca. Neemias está lá, ele não saiu no dia seguinte para servir o rei, e dizer ao rei que ele estava abatido, ou que ele estava isso, ou que ele estava assado. Não, ele foi jejuar. Ele foi jejuar. Né? 4 meses depois é que Neemias vai lá diante do rei servindo, e o rei nota que Neemias não está bem. Neemias está abatido, está triste. Está triste porque, primeiro, ele estava de jejum. Faça jejum por diversos dias para você entender como é que você vai ficar
Comece a jejuar e tirar determinados alimentos da sua vida e ver se você vai continuar com a cara tão feliz assim. Neemias estava assim, estava triste com a situação. E pela intimidade que ele tinha com o rei viu e falou assim: o que está acontecendo, Neemias? Você não está doente? Por que você está assim tão abatido? Né? Por que seu semblante decaiu? E aí Neemias gela e fala assim: e agora? A casa caiu. Falou: rei, eu estou triste porque minha cidade, a cidade de onde eu venho, ele não disse qual foi a cidade. Ele não entregou qual era a sua origem, ele não falou do que ele estava sofrendo, o porquê e aonde era. Ele falou assim: a minha cidade está destruída, como eu posso estar feliz se a cidade do sepulcro dos meus pais está em ruínas? Essa foi a primeira resposta que ele deu. Lá na frente, mais na frente, é que ele solta muito de leve que era Judá, mas ele não diz que era Jerusalém. Ele não entrega o ouro. Ele tinha estratégia. Meu filho, muitas vezes nós temos que ter estratégia. A gente entrega direto o tempo todo, a gente fala demais o tempo todo, a gente abre demais o tempo todo, se fecha em copas. Solte aquilo que não vai te causar problema. A gente vai com o peito aberto, e esse peito aberto muitas vezes nos gera feridas, machucados e retaliações mais intensas ainda. E Neemias vai, e nesse posicionamento, Neemias encontra o favor do rei. Neemias era alguém que estava disponível. E eu quero dizer a você aqui uma coisa nessa manhã: que estar disponível não é o mesmo que estar desocupado. Estar disponível não é estar desocupado. Você já ouviu uma expressão que o pessoal diz que Deus não chama filho que está parado? Né? Que geralmente quem está trabalhando termina trabalhando mais ainda na obra. Enquanto tem muita gente aí querendo viver só da obra, né? Vai assim: não quero, né? A pessoa quer que Deus mande tudo do céu. Não, meu filho. Neemias estava trabalhando. E o fato dele estar trabalhando não o impediu de ser comissionado para uma obra espiritual. O fato de você estar trabalhando, o fato de você estar levando sua vida, não te impede de ser usado por Deus aonde você está. Esteja disponível diante de Deus. Essa é a diferença. Sabe? Eu até anotei aqui: estar disponível não é estar desocupado, é saber se posicionar ante as situações sem precipitação. Porque Neemias também não foi precipitado. Não foi precipitado nem no agir, nem no falar, mas ele estava pronto, de prontidão. E aí surgiu a oportunidade. E aí ele foi. E ele chega em Jerusalém, e ele podia chegar chegando, né? Ele podia chegar já dizendo para todo mundo o que ele foi fazer ali. Ele era o emissário do rei, ele tinha cartas do rei, ele tinha credenciais, passaportezinho vermelho diplomático, ele podia dar carteirada, ele podia dizer: olha, eu vim aqui porque eu fiquei triste, eu trabalho com o rei, eu sou cidadão, eu sou assim, moro lá, trabalho na corte, e eu vim aqui com a autoridade para reconstruir o muro. Crente é muito isso, né? Se engrandece muito às vezes, quer dar carteirada do céu, porque eu sou servo de Deus. Neemias chegou e não falou nada para ninguém. Ele chegou e foi entender o que estava acontecendo na terra. Por quê? Por quê? Porque ele não sabia quem estava lá. Ele não sabia quem era com ele e nem quem seria contra ele. Ele estava indo de uma terra arrasada, de um povo que ele já estava distante, mas ele tinha uma obra a fazer, e ele resolveu ficar calado. Ele chega e ele vai fazer uma vistoria, o que está acontecendo ali ao redor. Ele não diz a ninguém, nem aos magistrados, nem ao povo, o que ele foi fazer. Querido, se Deus lhe chamou para fazer alguma coisa, vá seguindo passo a passo daquilo que Deus está colocando na sua mão. Não puxe lá da frente para cá, não saia dizendo A, B ou C, ou entregando todos os pontos para todo mundo, porque numa dessas as pessoas vão tentar lhe trair, vão tentar impedir aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Entendeu? Eu comecei a olhar Neemias, e fazia tempo que eu não lia sobre Neemias, fazia tempo que eu não observava Neemias. E Neemias foi me dando muitas nesses poucos textos, poucos capítulos, eu comecei a ver tanta coisa. Neemias foi prudente.
E nós temos que aprender o que é ser prudentes. Nós temos que aprender a agir com prudência. Deus lhe dá uma ferramenta para você, aprenda a usar aquela ferramenta. Ou a gente é ingênuo demais, tipo assim, tem que dar sempre outra face. Meu filho, eu dou outra face quando é por amor a Jesus. Mas se não for por amor a Jesus, deu numa face, vai levar na dele. Oxi. Mas não é? Não. Eu levo uma face. Por amor a Jesus, você pode bater, arrancar o braço, a cabeça, pode fazer o que você quiser. Mas se não for por amor a Jesus, meu filho, vai rolar fight. Crente é muito ingênuo. Sabe? A gente não sabe direito como usar a Bíblia. Entendeu? Vai se sujeitando a tudo, vai confiando em tudo, vai se apoderando de tudo, incorpora tudo, de repente está aí todo enrolado, enredado. Neemias não. Neemias ficou quieto. Um homem de oração, um homem que tinha autoridade, que tinha posição, mas que estava ali numa situação que ele estava sondando a terra. Deus tem um projeto na sua vida, não saia dizendo para todo mundo, olha, Deus me falou que eu vou ser isso, vou fazer aquilo, vou não sei o quê. Guarde e consulte no seu coração. Sabe, Maria consultou, depois que o anjo esteve com ela e falou, olha, você está esperando de Deus, do Espírito Santo, vai vir o Salvador através do teu ventre. Maria ficou muda. Ela só cantou, falou, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ponto. Ela não saiu dizendo para A, B ou C que ela estava grávida do Espírito Santo, até porque ninguém ia acreditar, ela ia terminar morrendo apedrejada. E tem muito crente morrendo apedrejado porque recebe a visita de Deus e começa a falar tudo aquilo que ouviu. Meu filho, tem muita gente com inveja, com ciúme, e depois fica falando diabo não, só a língua. Falou demais. O diabo, sabe, o diabo só soprou. Está o fogo, está a gasolina, o diabo faz, pronto, o incêndio está feito. Mas você botou o fogo, você botou a gasolina, você falou muito, você entregou o que você foi fazer, você foi falar do seu chamado, vai fazer um negócio, entrega para todo mundo que vai fazer, Deus lhe deu uma visão de trabalho, começa a falar para todo mundo. Teve uma pessoa que uma vez desenvolveu um projeto fantástico, esqueceu de botar o nome, não registrou, uma outra pessoa se apropriou. Essa outra pessoa hoje é milionária, ganhou muito dinheiro às custas de um trabalho alheio, de um aluno. Entendeu? A gente é muito ingênuo, não seja. Aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu, mas primeiro confira no coração e sonde a terra que Deus está lhe dando. Neemias chega ali e depois ele começa a dizer o que está acontecendo. E logicamente, resistências vêm. Logicamente, pessoas contrárias vêm. Logicamente, oposição vem. Na hora que ele fala, uns ficam felizes, outros ficam incrédulos e outros são oposição. Mas quando a visão é de Deus, essa visão e essa obra vai se cumprir no tempo certo. E Neemias chega e começa a obra. Começa a obra, e aí uma trincazinha ali, com mais intensidade, uma dupla de Tobias e Sambalate, que são contra os judeus, começam a se levantar contra Neemias. Sabe o que Neemias, que a gente consegue ver com essa história de Neemias? Quando Neemias começa a reconstrução dos muros, e esses dois começam a fazer campanha contra, e indo contra, e batalhando contra, e dizendo, e falando, e tramando por trás, eles não estão tramando contra Neemias. Eles não estão tramando por conta de não gostar de Neemias. Na verdade, se você olhar no texto, o texto está dizendo que eles não queriam o bem do povo de Israel. O negócio era maior, o projeto do inferno era maior. Muitas vezes você está achando que a guerra é contra você somente, mas deixa eu dizer uma coisa, a guerra é contra o reino de Deus. E se você é alguém que tem relevância, que está trabalhando, você vai ser atacado, porque o diabo não quer destruir só você, ele quer impedir o crescimento do reino de Deus. E eu quero dizer que o reino não é seu, o reino é de Deus, e esse rei continua sentado no trono. Neemias está lá, e começa aqui, futrica ali, e mais não sei o quê.
Começa toda essa oposição. Mas a resposta de Neemias é que me surpreende. Estou numa grande obra e não tenho tempo para descer. Querido, estou numa grande obra. De quem era aquela obra? Dele. Ele não morava em Jerusalém. Ele não estava beneficiando ninguém, ele não estava cuidando da casa, da família dele. Ele não estava ali reconstruindo a casa dele ou da sua família. Ele estava fazendo a reconstrução da cidade sagrada de Jerusalém. Ele estava comissionado por uma outra pessoa. Quem era aquela outra pessoa? O rei Artaxerxes. Ele não foi ali porque ele se rebelou contra o rei e foi construir. Ele foi ali porque ele simplesmente recebeu cartas e autorização de alguém maior do que ele. Ele sabia que quem havia mandado era alguém que tinha autoridade e poder. Além disso, ele sabia que era uma posição espiritual, porque ele estava reconstruindo a cidade de adoração a Deus. A grande obra não era uma obra pessoal, não era um projeto pessoal, não era um plano pessoal, era a obra de Deus que ele estava fazendo. Havia alguém maior. A obra era grande não porque era dele, a obra era grande porque grande era aquele que comissionou ele para fazer aquela obra. Entenda que na hora que você abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos, entender o plano de Deus na sua vida, você vai estar fazendo uma grande obra e você não vai ter tempo para perder com guinquilharias. A gente canta, eu estava ontem lá nessa igreja, eu até virei para o Davi, falei, Davi, essa música era de vocês, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Como é lindo cantar isso. Abro mão de tudo, né? Pelo Senhor, abre mesmo. Neemias largou a vida dele na corte, largou o emprego dele. Ele podia falar assim, não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui bem, estou estabelecido, sou um alto funcionário público, tenho um DAS alto, eu estou com meu apartamento funcional, eu sirvo dentro do palácio, eu tenho tudo que eu tenho de direito, eu tenho gratificação, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu estou pouco me lixando do que está acontecendo lá. Mas não, havia uma determinação de alguém maior, que acima do rei ainda era maior. Neemias sabia quem era o Deus que ele servia. Neemias sabia que a obra era grande, porque grande era o Deus que o comissionou para aquela obra. Neemias 1:5 fala assim, na oração, disse ele, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele sabia quem Deus era. Deus é grande, e a obra que ele faz não é pequena. E aquilo que ele quer comissionar você nunca vai ser pequeno, descartável ou supérfluo, quando for algo determinado por ele. Às vezes você olha e fala assim, mas meu papel é tão pequeno, quem eu sou? Querido, aquilo que Deus coloca nas suas mãos a fazer, não é pequeno. Você já voou de avião? Você acha que o avião é aquele charuto com as asas e a turbina, igual você compra no supermercado, na loja de brinquedo, cola, tudo já vem prontinho? Não. Tudo ali dentro tem detalhes. Tem que encaixar tudo certinho, senão aquele bicho não voa, então aquele bicho cai. Se você tem medo, é bom você ter medo mesmo. Porque se o engenheiro fizer uma coisa errada, o negócio desanda. Quando começou a pressurizar avião, né? Porque antigamente não tinha oxigênio lá em cima, para dentro da cabine da aeronave, não tinha essa tecnologia toda, mas eles começaram a pressurizar avião para voar lá em cima, onde o ar era rarefeito, né? Onde tem menos turbulência, porque voa no avião a hélice baixinho, para você ver que bênção que é. Aí você voa num jato lá em cima, balança um pouco, você não queria que você voasse num outro avião baixinho. Já fiz isso, é uma bênção. Mas a Inglaterra desenvolveu um primeiro jato comercial chamado Comet. Um avião lindo, linhas maravilhosas. E aquele avião começou a explodir. Pá! Morria todo mundo. O avião estava indo, cruzando o oceano, pá! Explodia, só achava os pedaços lá embaixo da aeronave. Entendeu? E começou a explodir. E o projeto está perfeito. Está perfeito. Sabe? Mas um projeto desse, de um avião, não é uma pessoa só que faz, concorda?
Um cuida de uma coisa, outro cuida de outro tipo de material, outro cuida das turbinas. Dentro da turbina, cada um cuida de uma coisa. Você sabia que é assim? Você achava que todo mundo faz tudo? Não. Por isso que a Bíblia fala que cada um de nós é um pedaço do corpo. E aí eles pegaram aquele avião e botaram num tanque de água. Eles enchiam de água, esvaziavam, simulando pressurização. Para ver que hora que o avião explodia. A frota no mundo toda parada. E aquele avião estava lá, enchia d'água, esvaziava d'água, enchia d'água, esvaziava. Até um dia que estourou. Você vai entender hoje porque que a janela do seu avião é redonda. Ela não é uma janela quadrada assim. Nos cantos, ela é arredondada. E eles descobriram que nas janelas quadradas do Comet, que era uma janela quadrada igual de uma casa, a tensão naquela ponta ali de 180 graus era muito grande. E era aquela ponta que estourava. Um detalhe botou um avião e dezenas de pessoas mortas. E você acha que um detalhe não é importante no todo? Você acha que Deus colocou você para fazer não é importante? Às vezes você acha que você falar de Deus para alguém não é importante. Às vezes você acha que você fazer o bem a uma pessoa não é importante. Às vezes uma pessoa, meu filho, você veio a essa terra para alcançar uma pessoa só. Às vezes Deus te trouxe a esse mundo para você fazer a grande obra de ser um instrumento de Deus para uma pessoa. E o que é que isso importa, pastor? Com tantos milhões de pessoas aí, uma pessoa salva. Ela pode salvar milhares ou milhões. Eu lembro meu avô e minha avó. Vovó era muito bronca nas coisas, né? Muito... E vovô dizia para ela, falou, minha filha, quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. Porque vovô estava aí pregando, fazendo a obra, mas não sei o quê. Né? O que é que vovó fez? Para a obra, nada. Sabe qual foi o papel dela? Se converter primeiro e salvar vovô. Não tinha aquele jacaré se não tivesse a lagartixa. Entendeu? E aí, às vezes, você menospreza aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Ah, mas é muito pouquinho diante do reino. Nenhuma obra de Deus é pequena. Porque Deus é grande e grande em tudo que faz. Aonde eu me esconderia? Querido, você não precisa se esconder, porque Deus é teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Busque, porque você vai achar e será achado do Senhor. A gente fica inventando formas e formas. Você quer saber como orar, quer saber como batalhar, quer saber como conquistar a vitória? Pega o livro de Neemias e vai ver. Tem 10, 15, 20 orações feitas. Você acompanhou a mensagem até aqui e eu creio que Deus falou ao seu coração. Deixe essa palavra continuar a trabalhar na sua vida, porque Deus ainda tem muito a falar para você e mudar a sua história. Bem, eu quero lembrar você que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail. A gente está sempre aberto a estar fazendo esse contato com você. É o jeito mais simples e fácil da gente se comunicar nesses dias. E eu te aguardo aqui no Batista Central. Venha fazer uma visita, venha assistir ao nosso musical de Páscoa hoje e amanhã e venha em qualquer outro dia também. Nós temos cultos todos os dias aqui na igreja, são 30 cultos por semana e eu te aguardo num deles. Que Deus te abençoe e semana que vem a gente está junto. Até lá.